Um emprego simples pode mudar o destino de uma vida inteira. Uma mãe determinada enfrentou situações inimagináveis para proteger o que mais amava. Entre orgulho, segredos e uma inesperada aproximação, algo transformador começou a nascer. No coração de uma mansão, sentimentos ocultos encontraram força para florescer. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando, o sol da manhã, teimoso, já se esgueirava pelas frestas da janela. Mas para Helena, a luz que importava era a que emanava do sorriso de seu pequeno João. Aquele menino com seus olhos curiosos e a alma resiliente era o farol que a guiava, em meio à escuridão de uma vida que parecia desenhada a traços de luta. Desde o abandono do pai de João, quando o diagnóstico de paralisia cerebral se abateu sobre eles como uma tempestade, Helena carregava o mundo nas costas, mas nunca jamais permitiu que o peso a dobrasse. Cada dia era uma batalha silenciosa contra a pobreza, contra a falta de recursos que a impedia de dar ao filho o que ele mais precisava, uma cadeira de rodas adaptada que lhe devolveria um pedaço da liberdade roubada. O sonho, por vezes, parecia tão distante quanto as estrelas no céu noturno, mas Helena se agarrava a ele com a força de quem não tem mais nada a perder, e tudo a ganhar. Foi então que a notícia chegou, sussurrada por uma vizinha, quase um milagre em meio ao desespero. Uma vaga de emprego. Não era qualquer vaga, era em uma mansão, isolada, à beira-mar, onde um homem rico, após um acidente devastador, vivia recluso, preso a uma cadeira de rodas. A descrição era vaga, mas a urgência de uma renda fixa, de um teto seguro para João, falou mais alto que qualquer receio. Helena, com o coração apertado pela perspectiva de deixar o filho sob os cuidados da avó durante o dia, mas impulsionada pela esperança, aceitou a entrevista. A mansão se erguia imponente, uma fortaleza de pedra e vidro que parecia desafiar a própria imensidão do oceano. Grandes janelas refletiam o azul do céu e o verde da mata que a cercava, mas por dentro, Helena sentia que o lugar exalava uma frieza que gelava a alma. Ao adentrar os portões de ferro forjado, teve a sensação de estar entrando em um mundo à parte, um universo de luxo e solidão. O ar era pesado, impregnado de um silêncio que só era quebrado pelo som distante das ondas quebrando na praia. E então ele apareceu, Rodrigo Albuquerque, um homem de 35 anos com um corpo que, mesmo sentado, denunciava músculos esculpidos e uma força que parecia contida. Mas seus olhos... seus olhos eram o que mais a impressionava. Eram cinzentos, duros, e carregavam uma mágoa tão profunda que parecia ter raízes na própria alma. O orgulho transbordava em cada gesto, em cada palavra. Ele era frio, autoritário, e a forma como a olhou de cima a baixo fez Helena sentir-se minúscula, quase invisível. Ele não a via como uma pessoa, mas como uma peça de um maquinário que ele precisava para sua rotina. "Você é a nova empregada?" A voz dele era grave, sem qualquer traço de cordialidade. "Espero que seja eficiente. Não tolero erros ou atrasos. Minha vida é regida por regras, e você fará parte delas agora." Helena, apesar do aperto no peito, manteve a postura. A doçura em seu semblante era a de quem enfrenta a vida com coragem, e não com submissão. "Sim, senhor. Sou Helena, e garanto que farei o meu melhor. Preciso muito deste trabalho." A última frase escapou quase um sussurro, mas carregada de uma verdade que ele parecia ignorar. Os primeiros dias foram um teste de resistência. Rodrigo era exigente ao extremo, detalhista, e parecia encontrar prazer em apontar cada pequena falha. "A toalha não está dobrada como eu gosto, Helena. O café está frio. Você demorou demais para limpar o escritório." As ordens eram proferidas com uma rigidez que beirava a crueldade, e ele parecia se esforçar para mantê-la à distância, para não permitir qualquer tipo de aproximação. Ele rejeitava qualquer ajuda que não fosse estritamente necessária, preferindo a solidão à companhia, o isolamento à interação. Helena, por sua vez, mantinha-se firme. Não era por orgulho, mas por pura necessidade e dignidade. Cada tarefa era cumprida com esmero, cada crítica absorvida com um aceno de cabeça, sem uma palavra de protesto. Ela tinha um filho para sustentar, um sonho para realizar, e a mansão,
por mais fria que fosse, representava a ponte para essa realidade. Ela observava Rodrigo de longe, percebendo a solidão em seus olhos, a dor velada por trás da armadura de arrogância. Ele era um homem quebrado, sim, mas que se recusava a ser visto como tal. A rotina se instalou, monótona e tensa. Helena cuidava da casa, da comida, das roupas, enquanto Rodrigo passava a maior parte do tempo em seu escritório, ou na biblioteca, imerso em livros e documentos, alheio ao mundo exterior. A comunicação entre eles era mínima, restrita às ordens dele e às confirmações dela. Era uma dança estranha, onde um tentava impor seu poder e a outra, com sua quietude e resiliência, resistia sem sequer levantar a voz. Mas a vida, como uma boa telenovela, é feita de reviravoltas, e o destino, por vezes, age de formas inesperadas. Em uma tarde chuvosa, enquanto Helena limpava a sala de estar, ouviu um baque surdo vindo do corredor. Um som pesado, seguido de um silêncio perturbador. Seu coração disparou. Correu até lá e o viu. Rodrigo estava no chão, ao lado de sua cadeira de rodas tombada, o corpo retorcido de uma forma que denunciava a dor. Ele havia perdido o equilíbrio, talvez ao tentar alcançar algo, e a queda o pegou desprevenido. "Senhor Rodrigo, você está bem?" Helena se aproximou, a voz carregada de preocupação genuína. Ele, porém, a olhou com os mesmos olhos duros de sempre, embora uma pontada de vergonha e raiva brilhasse neles. "Não preciso da sua ajuda. Saia daqui. Eu me viro sozinho." A voz era um rosnado e ele tentou se erguer, mas um gemido de dor escapou de seus lábios. Seu braço parecia ter sido atingido com força na queda. Helena hesitou por um instante, mas a imagem de seu filho, que dependia tanto dela, a impulsionou. Ela não podia simplesmente deixá-lo ali, ferido e orgulhoso. "Por favor, senhor, deixe-me ajudá-lo. Você está machucado." Ele a ignorou, insistindo em sua teimosia, em sua recusa em aceitar qualquer vulnerabilidade. Mas Helena sabia que a noite seria longa e que o orgulho, por mais forte que fosse, não curaria feridas. Ela sabia que mais cedo ou mais tarde a armadura dele teria que ceder. E de alguma forma ela estava ali para testemunhar esse momento. O primeiro passo para uma reviravolta que mudaria a vida de ambos para sempre. A noite caiu sobre a mansão com a mesma frieza que o orgulho de Rodrigo emanava. Helena tentou por diversas vezes ajudá-lo a se levantar, mas ele a repelia com um olhar gélido e palavras cortantes. "Eu disse para me deixar em paz. Não sou um inválido que precisa de pena." A cada tentativa, ele se encolhia mais em sua dor, em sua vergonha, preferindo a solidão do chão frio à humilhação de ser ajudado. Helena, com a sabedoria de quem conhece a teimosia humana, decidiu dar-lhe espaço, mas não sem antes deixar um cobertor e um copo d'água ao seu alcance, observando-o de longe, com o coração apertado. As horas se arrastaram, e o silêncio da mansão foi quebrado apenas pelo som da chuva insistente, e mais tarde, pelos gemidos abafados de Rodrigo. Helena não conseguiu dormir. A imagem dele caído, a teimosia em seus olhos, a dor em sua voz, a atormentavam. Por volta da madrugada, o silêncio foi substituído por uma respiração ofegante e um calor que se irradiava pelo corredor. Ela se levantou, acendeu uma pequena luz e se aproximou. Rodrigo estava pálido, suando em profusão, e seu corpo tremia. A febre alta havia chegado, derrubando a última barreira de seu orgulho. "Senhor Rodrigo, você está queimando em febre." A voz de Helena era suave, quase um sussurro. Ela tocou sua testa e a pele estava em brasa. "Precisa de ajuda. Vou chamar um médico." Ele, em seu estado de vulnerabilidade, não conseguiu protestar. A resistência havia se esvaído, substituída pela fraqueza e pela dor. Seus olhos semicerrados, antes tão duros, agora pareciam perdidos, quase infantis. Helena, sem perder tempo, pegou o telefone e discou para o médico particular que Rodrigo havia indicado em uma lista de emergência. A voz do médico, sonolenta, prometeu chegar o mais rápido possível. Enquanto esperava, Helena preparou compressas frias e tentou fazer Rodrigo beber um pouco de água. Ele mal conseguia se mover, e cada tentativa de ajudá-lo a se sentar era um suplício. O médico chegou em menos de uma hora, um homem de meia idade com uma expressão cansada, mas profissional. Após examinar Rodrigo, ele confirmou a gravidade da febre e a torção no braço,
resultado da queda. Ele precisa de repouso absoluto e de cuidados constantes. A febre está alta e ele está desidratado. Alguém terá que ficar de olho nele, dar os remédios e garantir que ele se hidrate. Ele precisa de um banho para baixar a temperatura. Helena sentiu um calafrio na espinha. Um banho? Ela, uma empregada, dar banho em um homem que a tratava com tanta frieza? A ideia era constrangedora, quase absurda, mas a necessidade era urgente e a vida de Rodrigo dependia disso. O médico, percebendo a hesitação, olhou para Helena. Você é a única aqui, certo? Terá que ser você. É para o bem dele. Com um nó na garganta, Helena assentiu. O médico prescreveu os medicamentos e deu as últimas instruções antes de partir, deixando-a sozinha com o desafio que se apresentava. Ela respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia descompassado. Primeiro, os remédios. Com dificuldade, ela conseguiu fazer Rodrigo engolir os comprimidos que ele tomou sem protestar, a consciência turva pela febre. O momento do banho, porém, era o mais temido. Helena preparou a banheira no banheiro adaptado, enchendo-a com água morna, quase fria, para ajudar a baixar a temperatura do corpo dele. Voltou para o quarto e o encontrou ainda mais fraco. Senhor Rodrigo, preciso que o senhor venha comigo para o banheiro. Precisa de um banho. Ele apenas assentiu, os olhos fechados, a testa franzida em dor. A cena era carregada de um constrangimento mútuo, silencioso. Helena, com toda a delicadeza que sua força permitia, o ajudou a se arrastar até a cadeira de rodas, e de lá, com muito esforço, o transferiu para a banheira. Cada toque era cauteloso, respeitoso. Ela evitava o contato visual, concentrando-se na tarefa, na urgência de aliviar o sofrimento dele. A água envolveu o corpo de Rodrigo, e ele soltou um suspiro de alívio. A febre parecia ceder um pouco. Helena, então, começou a lavá-lo. Seus dedos, antes tão firmes na vassoura e nos panos de limpeza, agora deslizavam com uma suavidade inesperada sobre a pele dele. Ela tocou os ombros largos, os braços musculosos, as costas marcadas pela força, mas também pela fragilidade da condição atual. Era um corpo de homem, forte e imponente, mas naquele momento ele era apenas um ser humano vulnerável, dependente de seus cuidados. Algo dentro de Helena se moveu. Não era atração, não era pena, mas um reconhecimento profundo da humanidade que os unia naquele instante. Aquele homem, antes tão inacessível, tão arrogante, estava ali, nu e frágil, sob seus cuidados. Ela sentiu uma onda de compaixão, uma empatia que transpassava as barreiras sociais e as diferenças de temperamento. A dignidade dela, que ele tanto tentara ignorar, agora se manifestava em cada gesto cuidadoso, em cada movimento respeitoso. Rodrigo, embora febril, não estava completamente inconsciente. Ele sentia as mãos dela em sua pele, o toque leve, quase reverente. Não havia julgamento, apenas cuidado. Ele sentia o aroma suave do sabonete, o calor da água e o alívio que ela proporcionava. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sentiu raiva ou vergonha por sua condição. Ele sentiu gratidão e algo mais, algo que ele não conseguia nomear. A mulher que ele tratava com tanta indiferença, a quem ele via apenas como uma funcionária, estava ali cuidando dele com uma dignidade que o surpreendia. Ele a viu não apenas como empregada, mas como alguém que carregava uma força silenciosa, uma beleza que ia além do físico, uma alma resiliente. Quando o banho terminou, Helena o ajudou a se vestir com roupas limpas e o levou de volta para a cama. A febre havia baixado consideravelmente e o rosto de Rodrigo parecia menos tenso. Ele a olhou e, pela primeira vez, não havia frieza em seus olhos. Havia um brilho diferente, um reconhecimento. "Obrigado, Helena", ele murmurou, a voz fraca, mas sincera. Helena apenas assentiu, um pequeno sorriso discreto nos lábios. Aquele obrigado era o primeiro sinal de que a armadura de Rodrigo começava a se rachar. Ela sabia que a vida na mansão jamais seria a mesma. Algo havia mudado entre eles, um elo invisível forjado na vulnerabilidade e na compaixão. Mas a vida de Helena, Léo, era cheia de imprevistos, e o destino, como sempre, guardava mais reviravoltas para testar a força daquela mulher. Os dias que se seguiram ao incidente da febre e do banho
foram marcados por uma estranha calmaria na mansão. A frieza de Rodrigo não desapareceu por completo, mas a ponta de gelo em seus olhos havia se suavizado. Ele ainda era exigente, mas suas palavras eram menos ásperas, e ele ocasionalmente a olhava com uma profundidade que Helena não conseguia decifrar. Havia um reconhecimento silencioso, uma espécie de respeito mútuo que havia nascido da vulnerabilidade compartilhada. Helena, por sua vez, continuava a cumprir suas tarefas com a mesma dedicação, mas agora com uma consciência diferente daquele homem complexo. Ela o via não apenas como seu patrão, mas como alguém que, por trás da fachada de força, carregava suas próprias cicatrizes. No entanto, a vida de Helena era uma tapeçaria tecida com fios de esperança e, invariavelmente, de imprevistos. Naquela manhã de terça-feira, o sol brilhava forte, mas uma sombra se abateu sobre seu coração. O telefone tocou, e a voz da mãe, do outro lado da linha, estava embargada pelo pânico. Helena, é o João. Ele está tendo uma crise muito forte. Não consegue respirar direito. Estou com medo. O mundo de Helena desabou em segundos. João. Seu pequeno João. A paralisia cerebral trazia consigo uma série de complicações, e as crises respiratórias eram as mais temidas. Sem pensar duas vezes, sem sequer pedir permissão, Helena largou o pano de limpeza que segurava e correu para a saída, o coração batendo descompassado no peito. Senhor Rodrigo, meu filho está mal. Preciso ir. Ela mal conseguiu balbuciar as palavras antes de disparar pela porta, deixando a mansão e suas responsabilidades para trás. A única coisa que importava era João. A corrida até a casa da mãe foi uma eternidade. Ao chegar, encontrou João pálido, com a respiração ofegante, a avó desesperada ao lado dele. Helena agiu com a rapidez de uma leoa, protegendo seu filhote. Pegou o menino nos braços, correu para a rua e, por sorte, conseguiu parar um táxi que passava. O hospital, a sala de emergência, os médicos correndo, as horas de espera angustiante. Helena sentiu o medo mais primitivo, aquele que só uma mãe conhece, corroendo-lhe as entranhas. Mas João era um guerreiro, e depois de horas de luta, sua respiração se acalmou e ele adormeceu, exausto, mas seguro. Quando Helena finalmente retornou à mansão, o sol já se punha pintando o céu de tons alaranjados. O cansaço pesava em seus ombros, mas o alívio de saber que João estava bem a mantinha de pé. Ao abrir a porta, porém, sentiu a atmosfera pesada, diferente. Rodrigo estava na sala de estar, sentado em sua cadeira, a expressão mais fria do que nunca. Ao lado dele, em um sofá de veludo, estava uma mulher elegante, de cabelos impecavelmente arrumados e um sorriso que parecia forçado. Seus olhos, porém, eram de um verde penetrante e avaliativo, e ela olhou para Helena com um ar de superioridade, quase desprezo. Onde você estava, Helena? A voz de Rodrigo era cortante, sem a suavidade dos últimos dias. Você simplesmente desapareceu. Não deu satisfações. Isso é inaceitável. Helena sentiu o sangue gelar. Senhor Rodrigo, meu filho teve uma crise grave. Eu precisei ir. Ele é minha prioridade. A mulher ao lado de Rodrigo soltou uma risadinha abafada. Crise? Ah, claro. Sempre uma desculpa, não é, querido? Essas pessoas simples sempre têm um drama para justificar a irresponsabilidade. Rodrigo não a repreendeu. Apenas olhou para Helena com uma frieza renovada. Não importa o motivo, Helena. Você abandonou seu posto. Não posso ter alguém que me deixe na mão a qualquer momento. Seu contrato está encerrado. Você está demitida. As palavras caíram sobre Helena como pedras, esmagando a pouca esperança que ela havia cultivado. Demitida. Justo agora, quando a situação de João exigia ainda mais recursos. A mansão, que antes era uma ponte, agora se tornava um abismo. A injustiça, a indiferença, a humilhação daquela mulher ao lado de Rodrigo, tudo se acumulou em seu peito. Ela sentiu uma raiva que nunca antes havia experimentado, uma dor que transbordava. Demitida? A voz de Helena saiu mais alta do que ela pretendia, embargada pela emoção. Demitida por cuidar do meu filho? O senhor não faz ideia do que é ter um filho com necessidades especiais. De lutar todos os dias para que ele tenha uma vida digna. O senhor, com todo o seu dinheiro, não sabe o que é ter que escolher entre um prato de comida e um remédio.
Eu não abandonei meu posto, eu fui ser mãe. E se isso é motivo para ser demitida, então que seja. Mas não venha me julgar, Sr. Rodrigo, porque a sua vida de luxo e privilégios jamais lhe daria a dimensão da minha luta. As palavras jorraram, carregadas de anos de sofrimento, de noites sem dormir, de humilhações silenciosas. A mulher ao lado de Rodrigo arregalou os olhos, chocada com a ousadia de Helena. Rodrigo, por sua vez, ficou em silêncio. As palavras de Helena, a paixão em sua voz, a dor genuína em seus olhos atingiram-no como um raio. Ele a vira frágil no banho, mas agora a via forte, uma leoa defendendo sua cria. A imagem daquela mulher, que ele havia tratado com tanta indiferença, revelando sua alma ferida, tocou uma fibra em seu coração que ele nem sabia que existia. A arrogância se dissolveu, dando lugar a um profundo arrependimento. A mulher, percebendo a mudança na expressão de Rodrigo, tentou intervir. Querido, não dê ouvidos a essa serviçal. Ela está sendo dramática. Mas Rodrigo não a ouviu. Ele olhou para Helena e pela primeira vez a viu de verdade. Viu a mãe, a guerreira, a mulher que carregava uma dignidade inabalável. Helena, a voz dele era quase um sussurro carregada de uma emoção que o surpreendeu. Não está demitida. Volte amanhã. Por favor. Helena o olhou, incrédula. A raiva ainda borbulhava, mas a surpresa e uma ponta de esperança começaram a se misturar. Ela não disse nada, apenas assentiu, os olhos marejados, e se virou saindo da mansão com a cabeça erguida. O ar da noite parecia mais leve. A demissão havia sido revogada, mas algo mais profundo havia acontecido. As palavras de Helena haviam quebrado mais uma camada da armadura de Rodrigo, revelando a humanidade por trás do milionário. E a mulher interesseira, que observava a cena com desdém, sabia que algo havia mudado, e que Helena, a empregada, era agora uma ameaça. O jogo havia começado. A noite após o confronto foi um turbilhão de emoções para Helena. A raiva ainda queimava, mas a surpresa com a revogação da demissão e a súbita vulnerabilidade nos olhos de Rodrigo a deixaram confusa. Ele a havia demitido, a havia humilhado na frente daquela mulher e depois, em um instante, recuou. O que aquilo significava? Era remorso? Medo? Ou apenas um capricho de um homem acostumado a ter tudo a seu modo? Apesar das dúvidas, a necessidade de sustentar João falava mais alto. Ela voltaria. Tinha que voltar. Na manhã seguinte, Helena pisou na mansão com uma mistura de apreensão e determinação. A luz do sol entrava pelas grandes janelas, mas a atmosfera parecia mais densa. Rodrigo estava na sala de jantar tomando café, e a mulher da noite anterior, que Helena descobriu ser Isabela, sua noiva, estava sentada à mesa, folheando uma revista de moda, com uma expressão de tédio. Isabela ergueu os olhos e lançou a Helena um olhar frio, quase um aviso. Rodrigo, ao contrário, parecia diferente. Quando Helena entrou na sala para começar a arrumação, ele a olhou diretamente. Helena, sua voz estava mais suave do que o habitual, quase hesitante. Sobre ontem, eu agi impulsivamente. Sinto muito pela forma como as coisas aconteceram. E por Isabela. Ele fez um gesto vago na direção da noiva, que bufou discretamente. Seu filho, espero que esteja melhor. Helena assentiu surpresa com a inesperada desculpa. Ele está se recuperando, Sr. Rodrigo. Obrigado. Ela não sabia o que dizer, acostumada à distância e à frieza dele. Aquele era um novo Rodrigo, um que parecia desconfortavelmente humano. Isabela, no entanto, não estava disposta a aceitar a nova dinâmica. Nos dias que se seguiram, a presença dela na mansão tornou-se mais frequente e, com ela, a tensão aumentou. Isabela era a personificação da elegância e do privilégio, mas seus olhos verdes escondiam uma malícia sutil. Ela observava Helena com uma intensidade que a fazia sentir-se desconfortável, como se estivesse sob um microscópio. As pequenas provocações começaram. Isabela deixava objetos de propósito fora do lugar, reclamava de uma poeira inexistente, ou pedia tarefas impossíveis de serem realizadas em pouco tempo. Helena, por favor, você poderia polir todo o cristal da sala de jantar e certifique-se de que não haja uma única marca de dedo. Rodrigo é muito exigente. Ou então, Helena, o jardim está um caos. Não sei como você consegue trabalhar em meio a tanta desorganização.
sempre com um sorriso doce e uma voz melíflua, mas com um veneno implícito em cada palavra. Helena, com a paciência que a vida lhe ensinara, ignorava as alfinetadas, concentrando-se em seu trabalho. Ela sabia que Isabela queria vê-la perder a calma, reagir, dar um motivo para ser demitida de vez. Mas ela não daria esse prazer. João dependia dela. Rodrigo, por sua vez, parecia alheio às intrigas de Isabela, ou talvez preferisse ignorá-las. Ele estava mais recluso, passando horas em seu escritório, imerso em papéis e telefonemas. No entanto, Helena percebia que ele a observava mais. Pequenos gestos, como um olhar demorado quando ela passava, ou um breve sorriso quando ela trazia seu café, indicavam que a fachada de indiferença estava se desfazendo. Ele até começou a fazer perguntas sobre João, sobre a escola, sobre as dificuldades que ela enfrentava. Era um interesse genuíno, mas cauteloso, como se ele estivesse testando as águas de uma nova relação. Um dia, Isabela decidiu elevar o nível de suas provocações. Rodrigo havia saído para uma reunião e a mansão estava estranhamente silenciosa. Helena estava limpando a biblioteca, um lugar que ela adorava pela tranquilidade e pelo cheiro de livros antigos. Isabela entrou, segurando uma pequena estatueta de porcelana, uma peça delicada e valiosa que ficava em uma estante de destaque. "Helena", disse Isabela com um tom casual, mas seus olhos brilhavam com uma intenção maliciosa. "Você poderia, por favor, limpar esta peça? É uma herança de família muito valiosa. Tenha muito cuidado." Helena pegou a estatueta com as mãos enluvadas, sentindo a fragilidade do objeto. Era uma bailarina de porcelana com detalhes intrincados. Ela começou a limpá-la com um pano macio, quando Isabela de repente tropeçou, ou fingiu tropeçar, e esbarrou no braço de Helena. A estatueta escorregou de suas mãos, caindo no chão de mármore com um estilhaço seco. O som ecoou pela biblioteca. Helena olhou para os cacos no chão, o coração disparado. A bailarina estava em pedaços. Isabela soltou um grito forçado. "Oh, meu Deus! Helena, o que você fez? Você quebrou. Essa peça era insubstituível. Rodrigo vai ficar furioso." As palavras de Isabela eram como facas, e a acusação, tão injusta, atingiu Helena em cheio. Ela sabia que havia sido um ato deliberado, uma armadilha. A raiva que ela havia contido por tanto tempo ameaçava explodir. Mas antes que pudesse responder, a porta principal se abriu, e Rodrigo entrou, sua expressão séria ao ouvir o barulho e o grito de Isabela. Ele olhou para os cacos no chão, depois para Helena e finalmente para Isabela, que agora tinha lágrimas falsas nos olhos. O que ele faria? Aquele era o teste final. O silêncio na biblioteca era pesado, quebrado apenas pela respiração ofegante de Isabela e o coração martelando no peito de Helena. Rodrigo parou na porta, seus olhos percorrendo a cena. Os cacos de porcelana no chão, a estatueta quebrada, as lágrimas que escorriam pelo rosto de Isabela, e Helena parada, com as mãos ainda enluvadas e uma expressão de choque e frustração. O que aconteceu aqui? A voz de Rodrigo era calma, mas carregada de uma autoridade que fez Isabela se encolher ligeiramente. Isabela, recompondo-se rapidamente, correu até ele, agarrando seu braço. "Rodrigo, meu amor, foi a Helena. Eu pedi para ela limpar a bailarina e ela simplesmente a deixou cair. Eu tentei avisar, mas ela é tão desastrada. É uma herança de família, Rodrigo. Insubstituível." As palavras jorravam, cheias de falsa aflição, enquanto ela apontava para Helena com um dedo acusador. Helena sentiu um calafrio. A mentira era tão descarada, mas Isabela era uma atriz convincente. Ela olhou para Rodrigo, esperando a condenação, a frieza que ele costumava exibir, mas os olhos dele estavam fixos nela, não em Isabela. Havia uma dúvida, uma busca por algo que ele não encontrava nas palavras da noiva. Rodrigo soltou o braço de Isabela e se aproximou dos cacos. Ele se agachou, examinando os fragmentos da bailarina. Seus olhos então se voltaram para Helena. "Helena, o que você tem a dizer?" Helena respirou fundo. A raiva ainda estava lá, mas a dignidade a impedia de gritar ou de se rebaixar ao nível de Isabela. "Senhor Rodrigo", ela começou, a voz firme apesar da tensão, "eu estava limpando a estatueta com todo o cuidado, como sempre faço. A senhora Isabela se aproximou e, de repente, ela esbarrou em mim. A peça escorregou das minhas mãos.
Isabela soltou uma risada incrédula. O quê? Eu esbarrei em você? Que absurdo! Você é uma mentirosa, Helena. Tentando se livrar da culpa. Rodrigo se levantou, sua expressão ilegível. Ele olhou de Isabela para Helena e um silêncio tenso pairou no ar. Ele conhecia Isabela, sua tendência ao drama, sua superficialidade, e ele havia visto Helena em sua vulnerabilidade, em sua força. Ele se lembrou do cuidado dela durante sua febre, da paixão em seus olhos quando ela defendeu seu filho. Ele se lembrou do obrigado que ela havia extraído dele. Isabela, Rodrigo disse, sua voz baixa, mas firme, por favor, pare. Eu sei que você está chateada com a peça, mas não há necessidade de acusações infundadas. Ele se virou para Helena. Helena, eu acredito em você. Eu sei que você é cuidadosa. E eu sei que você não faria algo assim de propósito. As palavras de Rodrigo caíram como uma bomba na biblioteca. Isabela empalideceu. O sorriso forçado desapareceu, substituído por uma expressão de fúria contida. Helena sentiu um alívio avassalador, uma onda de gratidão que a fez vacilar. Ele havia acreditado nela. Ele havia a defendido. Rodrigo, você está defendendo essa empregada? Isabela gritou a voz esganiçada. Depois de tudo o que ela fez, você enlouqueceu? Rodrigo a olhou com uma frieza que Helena nunca havia visto direcionada a Isabela. Isabela, a bailarina pode ser substituída. A confiança não. E eu não tolero mentiras ou manipulações em minha casa. Ele fez uma pausa, seus olhos escuros fixos nela. Talvez seja melhor você ir para casa agora. Precisamos conversar sobre isso mais tarde. Isabela, humilhada e furiosa, pegou sua bolsa e saiu da biblioteca a passos largos, sem sequer olhar para trás. O som de seus saltos ecoou pelo corredor e, em seguida, a porta principal bateu com força, deixando um silêncio ainda mais profundo. Rodrigo se virou para Helena, a tensão em seus ombros diminuindo. Sinto muito por isso, Helena, ele disse a voz mais suave. Eu sei que Isabela pode ser difícil, e eu sei que isso não foi sua culpa. Ele olhou para os cacos no chão. Não se preocupe com isso, é apenas uma peça. Eu mandarei alguém para limpar e substituí-la. Helena apenas assentiu, ainda processando o que havia acontecido. Aquele era um Rodrigo que ela nunca imaginou que existiria. Um Rodrigo que a defendia, que confiava nela, que via além do seu status de empregada. A armadura dele não estava apenas rachada, ela estava se desfazendo, revelando um homem complexo, talvez até bondoso, por baixo de toda a arrogância. Obrigada, Sr. Rodrigo, ela murmurou, a voz um pouco embargada. Ele a olhou e um pequeno sorriso, quase imperceptível, surgiu em seus lábios. Rodrigo, ele corrigiu suavemente, pode me chamar de Rodrigo. Helena sentiu um calor se espalhar em seu peito. Aquele momento, a confiança que ele depositara nela, o convite para chamá-lo pelo nome, era um ponto de virada. A linha que os separava, antes tão nítida, havia se tornado tênue. Mas a partida de Isabela não significava o fim dos problemas. Helena sabia que a noiva de Rodrigo não aceitaria aquela derrota facilmente. A batalha pela confiança de Rodrigo havia sido vencida, mas a guerra, ela sentia, estava apenas começando. E o destino, como sempre, preparava novas surpresas para testar os limites daquela improvável conexão. A saída abrupta de Isabela deixou um vácuo estranho na mansão, um silêncio que parecia carregar o eco de sua fúria. Rodrigo e Helena ficaram sozinhos na biblioteca, os cacos da bailarina ainda espalhados pelo chão como testemunhas do confronto. A tensão que antes pairava no ar deu lugar a uma nova atmosfera, uma mistura de alívio e uma incipiente intimidade. Eu vou limpar isso, Sr. Rodrigo, Helena disse, quebrando o silêncio, sentindo-se um pouco sem jeito sob o olhar dele. Rodrigo, ele a corrigiu novamente, a voz suave, quase um convite. Deixe isso. Eu chamo alguém para cuidar. Você está bem? Helena o olhou surpresa com a preocupação genuína em sua voz. Estou bem, Rodrigo. Obrigada. Dizer o nome dele em voz alta foi estranho, mas também libertador. Era como se uma barreira invisível tivesse sido derrubada. Nos dias que se seguiram, a mansão parecia ter ganhado uma nova vida. Isabela não apareceu, e a ausência dela era um alívio palpável. Rodrigo, sem a presença controladora da noiva,
começou a se abrir de maneiras que Helena jamais imaginou. Ele passou a interagir mais com ela, não apenas dando ordens, mas conversando. Perguntava sobre seu dia, sobre João, sobre seus sonhos e dificuldades. Helena, inicialmente cautelosa, começou a relaxar na presença dele, compartilhando pequenos detalhes de sua vida, da luta diária para equilibrar o trabalho com os cuidados do filho. Ele ouvia com atenção, seus olhos escuros fixos nela, e Helena percebia que ele não a via mais apenas como a empregada, mas como uma pessoa, uma mulher com uma vida complexa e desafios reais. Rodrigo, por sua vez, começou a revelar fragmentos de si mesmo. A pressão de gerir a fortuna da família, a solidão que vinha com o poder, a expectativa de se casar com Isabela, um arranjo mais de conveniência do que de amor. Um dia, enquanto Helena limpava o escritório, Rodrigo a chamou. Helena, sente-se por um momento. Ele estava em sua mesa com pilhas de documentos à sua frente. Eu estava pensando sobre João. Há uma clínica especializada em fisioterapia para crianças com paralisia cerebral que conheço. É uma das melhores do país. Eu gostaria de ajudar com os custos, se você permitir. Helena ficou sem fala. A oferta era generosa, quase inacreditável. A fisioterapia de João era uma das maiores preocupações financeiras dela. Rodrigo, eu não sei o que dizer. Ela gaguejou, as lágrimas marejando seus olhos. É muito gentil da sua parte, mas eu não posso aceitar. É demais. Ele a olhou com uma intensidade que a fez corar. Não é demais, Helena. É o mínimo que posso fazer. Você é uma mulher forte, dedicada. E João merece o melhor. Considere como um investimento. Você trabalha duro aqui, e eu valorizo isso. Por favor, aceite. A insistência de Rodrigo, a sinceridade em seus olhos, quebrou a resistência de Helena. Ela assentiu, um nó na garganta. Obrigada, Rodrigo. Muito obrigada. A partir daquele dia, a dinâmica entre eles mudou ainda mais. A gratidão de Helena se misturava a uma crescente admiração, e o respeito de Rodrigo por ela se aprofundava. Eles passavam horas conversando, não mais como patrão e empregada, mas como dois seres humanos que encontravam conforto e compreensão um no outro. Rodrigo começou a se pegar sorrindo mais, e Helena sentia uma leveza no coração que não experimentava há anos. No entanto, a calma era apenas a superfície de um mar agitado. Isabela, longe de desistir, estava tramando. Ela não era do tipo que aceitava uma derrota, especialmente quando se tratava de sua posição social e do homem que ela considerava seu. Ela havia sido humilhada na frente de Rodrigo, e a culpa recaía sobre Helena. Uma tarde, Helena recebeu uma ligação anônima. A voz do outro lado era distorcida, mas as palavras eram claras e ameaçadoras. Você acha que venceu, não é, empregadinha? Você roubou o que é meu, mas vai se arrepender. Eu vou garantir que você perca tudo, inclusive seu filho. Fique longe de Rodrigo. O sangue de Helena gelou. A ameaça sobre João a atingiu como um raio. Era Isabela. Ela não tinha dúvidas. O jogo não estava apenas começando. Ele havia se tornado perigoso. Helena olhou para a mansão, para o homem lá dentro que, de alguma forma, havia se tornado seu protetor e talvez algo mais. Ela sabia que precisava ser cautelosa, mas também sabia que não podia recuar. A segurança de João e sua própria dignidade estavam em jogo. A guerra havia sido declarada, e Helena estava pronta para lutar. A voz distorcida da ligação anônima ecoava na mente de Helena um gélido presságio. A ameaça a João foi um golpe direto, atingindo o ponto mais vulnerável de seu coração. Não era mais apenas sobre um emprego ou sua dignidade. Era sobre a segurança de seu filho. A raiva que antes era uma chama, agora se transformava em um fogo consumidor de determinação. Isabela havia cruzado uma linha. Helena não contou a Rodrigo sobre a ligação imediatamente. Ela sabia que ele reagiria, talvez com fúria, e ela não queria que ele se expusesse a algo que pudesse prejudicá-lo, ou que o fizesse subestimar a crueldade de Isabela. Ela decidiu observar, estar atenta a qualquer movimento da noiva rejeitada. Nos dias seguintes, a atmosfera na mansão, embora mais leve sem a presença constante de Isabela, ainda carregava uma tensão subjacente para Helena. Ela redobrou sua vigilância, notando cada carro que passava pela rua, cada sombra que se movia nas janelas.
Seu instinto maternal estava em alerta máximo. Enquanto isso, a relação com Rodrigo continuava a se aprofundar. Ele cumpriu sua promessa em relação a João, e a clínica de fisioterapia de ponta começou a fazer uma diferença notável na vida do menino. Helena via a melhora de João e sentia uma gratidão imensa por Rodrigo. Uma gratidão que se misturava a algo mais complexo e perigoso, uma atração silenciosa. Rodrigo, por sua vez, parecia cada vez mais à vontade na presença de Helena. Ele a procurava para conversar, compartilhava seus pensamentos sobre o trabalho, sobre a vida e até mesmo sobre a solidão que sentia. Os almoços na mansão, antes solitários para ele, agora se tornavam momentos de conversa descontraída entre os dois. Ele a observava com um olhar que ia além da admiração, um brilho de interesse que Helena não conseguia ignorar. Uma noite, enquanto Helena terminava de arrumar a sala de estar, Rodrigo desceu as escadas. Ele estava com uma taça de vinho na mão e parecia pensativo. Helena, ele disse, sua voz um pouco rouca, posso te perguntar algo? Claro, Rodrigo, ela respondeu, o coração acelerando. Você já amou alguém de verdade? Ele perguntou, seus olhos fixos nela, buscando uma resposta em sua expressão. Helena hesitou. O amor que sentia por João era incondicional, mas o amor romântico, havia muito tempo que ela não pensava nisso. Eu amei o pai de João, ela confessou, a voz suave. Foi um amor jovem, cheio de esperança, mas a vida nos levou por caminhos diferentes. Ela sentiu que ele queria saber mais, mas não se aprofundou. Por que a pergunta? Rodrigo deu um gole no vinho. Eu acho que nunca amei. Não da forma que as pessoas falam. Meu relacionamento com Isabela sempre foi mais um acordo, uma expectativa. Mas agora, ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela. Agora eu me pergunto se perdi algo importante. O ar entre eles ficou carregado. Helena sentiu o peso da confissão dele, a vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Era um convite, uma porta se abrindo para um território desconhecido. A calmaria, no entanto, foi brutalmente interrompida. Uma semana depois da ligação, a ameaça de Isabela se concretizou. Helena estava no ponto de ônibus com João, a caminho da fisioterapia, quando um carro preto parou bruscamente ao lado deles. Os vidros escuros desceram, revelando Isabela, que sorria com uma malícia fria. Ora, se não é a empregadinha e seu filhinho, Isabela disse, a voz cheia de desprezo. Aproveite enquanto pode, Helena, porque a sua sorte está prestes a mudar, e a dele também. Ela lançou um olhar significativo para João, que, alheio à conversa, sorria para um passarinho no poste. Antes que Helena pudesse reagir, o carro arrancou com um guincho de pneus, deixando-a paralisada de medo e fúria. Não era apenas uma ameaça por telefone. Isabela estava agindo e estava perto demais de João. Helena sabia que não podia mais esconder a verdade de Rodrigo. A segurança de João era primordial. Ao retornar à mansão, ela o procurou imediatamente, o coração batendo forte. Ele estava em seu escritório, ao telefone. Quando ele desligou, Helena, com a voz embargada, contou sobre a ligação e o encontro com Isabela. Rodrigo ouviu cada palavra, sua expressão endurecendo a cada detalhe. O rosto dele ficou pálido e seus olhos escuros se tornaram tempestuosos. Ela fez o quê? Ela ameaçou João. Ele rosnou, a voz carregada de uma fúria contida que fez Helena recuar um passo. Isso é inaceitável. Eu não vou permitir isso. Ele pegou o telefone novamente, discando um número com dedos firmes. É o Rodrigo. Preciso que você faça uma investigação completa sobre Isabela. Cada passo, cada movimento. E eu quero segurança reforçada na mansão, imediatamente. Ninguém entra ou sai sem ser identificado. E quero que você entre em contato com os melhores advogados de família. Agora. Helena observou a transformação de Rodrigo. Aquele não era o homem distante e arrogante que ela conhecera, nem o homem vulnerável que havia confessado sua solidão. Era um homem protetor, perigoso quando provocado e disposto a ir longe para defender aqueles que se importava. A guerra havia se intensificado, e Helena percebeu que desta vez ela não estava sozinha. Rodrigo estava ao seu lado, e a batalha contra Isabela estava prestes a atingir um novo e perigoso patamar. A voz de Rodrigo, carregada de uma fúria controlada, ecoou pelo escritório. Helena o observava, uma mistura de medo e admiração crescendo em seu peito.
Aquele homem, que antes parecia intocável e distante, revelava-se um protetor feroz. A máquina de segurança e legal de Rodrigo foi acionada com uma eficiência assustadora. Em questão de horas, a mansão estava sob um novo regime. Seguranças discretos, mas visíveis, patrulhavam os arredores. Câmeras foram instaladas em pontos estratégicos e um sistema de identificação rigoroso foi implementado na entrada. Rodrigo não apenas agiu. Ele se tornou uma muralha. Ele passava mais tempo em casa, trabalhando de seu escritório, mas sempre atento a Helena e João. Ele a acompanhava pessoalmente nas idas e vindas da fisioterapia de João, garantindo que nunca estivessem desprotegidos. A presença dele era um consolo para Helena, um lembrete constante de que ela não estava sozinha. A cada dia, a barreira entre eles diminuía. As conversas se tornaram mais longas, mais íntimas. Ele falava sobre seus medos, suas responsabilidades, a solidão que o cercava antes da chegada dela e de João. Helena, por sua vez, compartilhava suas esperanças para o futuro de João, as pequenas vitórias do filho na fisioterapia e a força que encontrava na maternidade. Os olhares se demoravam, as mãos se roçavam acidentalmente e a tensão romântica no ar era quase palpável, um fio invisível que os conectava. João, alheio à complexidade dos sentimentos adultos, parecia florescer sob o novo regime de atenção e cuidado. A fisioterapia estava surtindo efeito, e ele ria mais, explorava mais, e a presença de Rodrigo, que se mostrava surpreendentemente paciente e carinhoso com o menino, era um bônus inesperado. Rodrigo lia para João, brincava com ele no jardim, e a cena dos dois juntos aquecia o coração de Helena de uma forma que ela nunca imaginou. Enquanto isso, Isabela não ficava parada. A notícia da segurança reforçada na mansão e dos advogados de Rodrigo a havia irritado profundamente. Ela não podia mais se aproximar fisicamente, mas sua mente ardilosa encontrou outras formas de atacar. Isabela era uma mulher de influência, e ela não hesitaria em usá-la. Uma semana depois da ameaça no ponto de ônibus, a primeira bomba caiu. Helena foi chamada à direção da clínica de fisioterapia de João. O diretor, visivelmente constrangido, informou que, por razões administrativas e de capacidade, eles teriam que suspender o tratamento de João. Era uma desculpa esfarrapada, e Helena sabia. A clínica era de ponta e a vaga de João havia sido garantida por Rodrigo. Helena sentiu o pânico subir pela garganta. Mas João precisa dessa fisioterapia, ele está progredindo tanto. O diretor evitou seu olhar. Sinto muito, senhora. As ordens vieram de cima. Não há nada que possamos fazer. Helena saiu da clínica com o coração apertado, a raiva fervendo. Isabela estava usando sua influência para atingir João indiretamente, cortando seu acesso ao tratamento que ele tanto precisava. A crueldade da ação era um golpe baixo, e Helena sentiu uma dor aguda, não por si, mas por seu filho. Ao retornar à mansão, ela encontrou o Rodrigo no jardim, brincando com João. A cena, tão serena, contrastava violentamente com a notícia que ela trazia. Com a voz embargada, ela contou o que havia acontecido na clínica. O sorriso no rosto de Rodrigo desapareceu. Seus olhos escuros se estreitaram e a mandíbula se contraiu. Ele pegou João no colo, beijou a testa do menino e o entregou a Helena, com um olhar que prometia vingança. Isabela, ele rosnou, o nome saindo entre dentes. Ela acha que pode me atingir através de vocês. Ela está muito enganada. Ele pegou o telefone discando com uma rapidez furiosa. É o Rodrigo. Preciso de uma nova clínica para João. A melhor que houver, não importa o custo. E quero que você investigue a fundo o que aconteceu na antiga clínica. Quero nomes, quero provas. E quero que os advogados preparem uma ação legal contra qualquer um que tenha participado dessa sabotagem. Ninguém mexe com minha família. A palavra família ecoou no ar, um som poderoso e inesperado. Helena o olhou, o coração disparado. Ele havia dito minha família. A linha tênue que os separava havia sido completamente apagada. Rodrigo estava declarando guerra aberta a Isabela e, ao fazer isso, estava se declarando o protetor de Helena e João. A batalha estava longe de terminar, mas agora, mais do que nunca, eles estavam juntos, enfrentando o que viesse pela frente. A palavra família ecoou na mente de Helena, um calor inesperado se espalhando por seu peito.
Rodrigo, com a fúria em seus olhos, era uma força da natureza, e a maneira como ele se colocava entre ela, João e o perigo era algo que ela nunca havia experimentado. Aquele momento selou algo entre eles, uma aliança que ia muito além de um contrato de trabalho ou de uma simples amizade. Rodrigo agiu com uma rapidez impressionante. Em menos de 24 horas, João estava matriculado em uma nova clínica, ainda mais renomada que a anterior, com uma equipe de especialistas dedicados exclusivamente ao seu caso. O custo era exorbitante, mas Rodrigo não demonstrou a menor hesitação. Além disso, a investigação sobre a sabotagem na antiga clínica começou a render frutos. Nomes foram revelados, pressões políticas e financeiras foram expostas, todas ligadas de alguma forma à influência da família de Isabela. A cada dia que passava, Helena via um lado de Rodrigo que poucos conheciam. O homem implacável nos negócios, mas profundamente leal e protetor com aqueles que considerava seus. A tensão entre eles, antes apenas uma corrente subterrânea, agora borbulhava à superfície. Os olhares se tornaram mais longos, os toques mais intencionais. Uma noite, enquanto Rodrigo ajudava Helena a colocar João para dormir, seus dedos se roçaram por um instante e um arrepio percorreu a espinha de Helena. Ele não se afastou, e o silêncio no quarto do menino foi preenchido por uma eletricidade inegável. A presença constante de Rodrigo na mansão, seu envolvimento com João e a forma como ele a defendia, não passaram despercebidos. Os funcionários da mansão, antes distantes, começaram a observar a dinâmica entre eles com curiosidade e, em alguns casos, com uma ponta de aprovação. A notícia da separação de Rodrigo e Isabela já havia se espalhado pelos círculos sociais, e a ausência da noiva era um tópico constante de fofoca. Isabela, por sua vez, estava furiosa. A sabotagem na clínica de João havia falhado, e Rodrigo estava contra-atacando. Ela não podia mais se dar ao luxo de agir nas sombras. Seus contatos na alta sociedade e na mídia eram sua próxima arma. Ela sabia que a imagem de Rodrigo era impecável, e a de Helena, uma empregada com um filho, era o elo fraco que ela precisava explorar. Poucos dias depois, a primeira matéria bombástica apareceu em um dos tabloides de maior circulação. O título era sensacionalista: O escândalo da mansão Almeida. Herdeiro troca noiva de berço por empregada com passado misterioso. A matéria, cheia de insinuações maliciosas, pintava Helena como uma oportunista, uma caça-fortunas que havia se aproveitado da vulnerabilidade de Rodrigo. Havia fotos granuladas de Helena entrando e saindo da mansão, e até mesmo uma imagem distante de João. O texto sugeria que Rodrigo estava sendo manipulado e que seu comportamento era uma crise de meia-idade, induzida por uma mulher sem escrúpulos. Helena leu a matéria com as mãos tremendo. A vergonha e a raiva a invadiram. Não era apenas sobre ela, era sobre João, exposto de forma tão cruel e desrespeitosa. Ela sabia que Isabela estava por trás daquilo. Quando Rodrigo viu a matéria, sua fúria foi ainda maior do que quando soube da ameaça à clínica. Ele jogou o jornal na mesa, o rosto contorcido. "Isso é um ultraje! Como ela ousa!" Ele bradou, a voz baixa e perigosa. "Ela está tentando destruir sua reputação, Helena. E o pior, ela está expondo João." "Eu sei, Rodrigo," Helena disse, a voz embargada. "Mas o que podemos fazer? As pessoas vão acreditar." Rodrigo se aproximou dela, seus olhos escuros fixos nos dela. "Não se preocupe, Helena. Ninguém vai acreditar. Eu não vou permitir que ela manche seu nome ou o de João. Isso é guerra, e ela acabou de assinar sua sentença. Eu vou processar cada veículo de comunicação que publicou essa calúnia. E vou garantir que Isabela pague por cada palavra." Ele pegou o telefone novamente, mas desta vez sua voz era fria e calculista. "É o Rodrigo Almeida. Quero que você prepare uma coletiva de imprensa para amanhã de manhã. E quero que todos os nossos advogados de mídia estejam presentes. Vou fazer uma declaração oficial. E quero que você entre em contato com os principais jornais e emissoras de televisão. A verdade será dita." Helena observava Rodrigo, o coração batendo forte. Ele não estava apenas defendendo-a. Ele estava se expondo publicamente por ela, por eles. Aquele ato de coragem e lealdade era um divisor de águas.
A linha entre patrão e empregada, entre protetor e protegida, havia desaparecido completamente. Agora, eles estavam juntos no olho do furacão, e o mundo estava prestes a descobrir a verdade sobre a relação entre o herdeiro Almeida e sua empregada. A batalha de Isabela havia se tornado uma guerra pública, e Rodrigo estava pronto para lutar em todas as frentes. A noite que antecedeu a coletiva de imprensa foi longa e tensa para Helena. Ela mal conseguiu dormir, o coração apertado pela ansiedade e pela incerteza do que o dia seguinte traria. Rodrigo, por outro lado, parecia uma rocha inabalável. Ele passou horas com seus advogados, revisando cada palavra da declaração que faria, garantindo que fosse irrefutável e poderosa. Sua determinação era um farol na escuridão da incerteza de Helena. Na manhã seguinte, a mansão Almeida fervilhava com uma atividade incomum. Carros de emissoras de televisão, vans de jornais e repórteres se aglomeravam na entrada, ansiosos pela declaração do herdeiro. Helena observava a cena de uma das janelas, sentindo o peso dos olhares curiosos e julgadores do mundo exterior. João, por sorte, estava alheio a tudo, brincando tranquilamente em seu quarto com a babá. Rodrigo, impecável em um terno escuro, desceu as escadas. Ele se aproximou de Helena, que o esperava na sala de estar, e pegou suas mãos, apertando-as com firmeza. "Não se preocupe, Helena", ele disse, sua voz calma e segura. "Eu vou cuidar de tudo. A verdade virá à tona." Seus olhos transmitiam uma promessa, um compromisso que ia além das palavras. A coletiva de imprensa começou pontualmente. Rodrigo, com sua postura imponente e voz firme, enfrentou a multidão de repórteres e câmeras. A sala estava em silêncio quando ele começou a falar, cada palavra carregada de convicção. "Bom dia a todos. Estou aqui hoje para abordar as calúnias e inverdades que foram publicadas recentemente sobre minha vida pessoal e as pessoas que me são caras." Ele começou, sua voz ecoando no microfone. "É com profunda indignação que vejo a imprensa ser usada para difamar uma mulher íntegra e um menino inocente." Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo a sala. "A senhora Helena Silva é uma profissional exemplar, uma mãe dedicada e uma pessoa de caráter irretocável. Ela veio para esta casa para cuidar de meu filho, João, e desde então trouxe luz e alegria às nossas vidas. As insinuações sobre seu caráter e suas intenções são mentirosas e vis." Rodrigo então abordou Isabela, sem mencionar seu nome diretamente, mas deixando claro a origem das calúnias. "O fim do meu noivado foi uma decisão minha, baseada em incompatibilidades irreconciliáveis. Qualquer tentativa de associar a senhora Silva a essa decisão ou de culpá-la por ela é uma tentativa desesperada e covarde de desviar o foco de questões que não vêm ao caso." Ele continuou, sua voz ganhando força. "Deixo claro que a senhora Helena Silva e seu filho, João, estão sob minha proteção e cuidado. Qualquer ataque a eles será considerado um ataque direto a mim e à minha família. Meus advogados já estão tomando as medidas cabíveis contra todos os veículos de comunicação que publicaram essas inverdades e contra os responsáveis por orquestrar essa campanha difamatória. Eu não permitirei que a vida de pessoas inocentes seja destruída por vingança ou maldade. A verdade prevalecerá", ele concluiu, sua voz ressoando com autoridade inquestionável. Ele não abriu espaço para perguntas, encerrando a coletiva com um gesto firme e saindo da sala, deixando para trás um turbilhão de murmúrios e flashes. A declaração de Rodrigo foi um choque para a mídia e para a alta sociedade. Sua defesa pública e incondicional de Helena e a forma como ele a incluiu em sua família foi um ato de coragem que mudou a narrativa. As manchetes do dia seguinte já não eram sobre o escândalo, mas sobre a inesperada declaração de Rodrigo Almeida e sua defesa apaixonada. Muitos veículos de comunicação começaram a recuar, temendo as ações legais prometidas. Isabela, ao ver a coletiva de imprensa, explodiu em fúria. Ela jogou o controle remoto na televisão, o rosto vermelho de raiva. Rodrigo havia não apenas a desmascarado, mas também havia declarado publicamente seus sentimentos, ou pelo menos sua proteção por Helena. A humilhação era insuportável. Seus planos de destruir Helena haviam se voltado contra ela mesma. "Ele vai se arrepender disso. Ele vai se arrepender de ter me desafiado", ela gritou para as paredes vazias de seu apartamento. De volta à mansão, Helena esperava por Rodrigo.
Quando ele entrou na sala, ela correu para ele, seus olhos marejados. Rodrigo, ela começou, a voz embargada pela emoção. Eu não sei como te agradecer. Você fez tanto por nós. Ele a envolveu em um abraço apertado, um gesto que parecia tão natural quanto respirar. O cheiro dele, a força de seus braços ao redor dela, trouxe uma sensação de segurança e pertencimento que ela não sentia há muito tempo. Não há o que agradecer, Helena. Ele sussurrou, a voz rouca, o queixo apoiado em sua cabeça. Vocês são importantes para mim. Vocês são minha família. Naquele abraço, em meio ao caos que Isabela havia criado, uma nova verdade se estabeleceu. A linha entre eles havia se dissolvido completamente. Não era mais sobre proteção ou gratidão, mas sobre um sentimento mais profundo e complexo que florescia entre os escombros de um noivado desfeito e as cinzas de uma reputação atacada. A batalha contra Isabela estava longe de terminar, mas Helena sabia que, com Rodrigo ao seu lado, eles poderiam enfrentar qualquer coisa. O futuro, antes incerto, agora parecia ter um novo e promissor caminho. Aquele abraço no silêncio da sala de estar da mansão foi um divisor de águas. A declaração de Rodrigo na coletiva de imprensa havia sido um terremoto no mundo da alta sociedade, mas o verdadeiro epicentro estava ali, na conexão silenciosa entre ele e Helena. A palavra família, dita com tanta convicção, ressoou no coração de Helena, preenchendo um vazio que ela nem sabia que existia. Nos dias que se seguiram à coletiva, a vida na mansão Almeida ganhou um novo ritmo. A imprensa, inicialmente chocada, começou a mudar sua abordagem. Alguns veículos, temendo as ações legais prometidas por Rodrigo, publicaram retratações. Outros, mais ousados, começaram a especular sobre a natureza do relacionamento entre o herdeiro e sua empregada, mas agora com um tom mais cauteloso, quase respeitoso, dada a veemência da defesa de Rodrigo. Isabela, por sua vez, estava em um frenesi de raiva e desespero. A humilhação pública era insuportável. Seus pais, preocupados com a imagem da família e as possíveis repercussões legais, tentaram contê-la, mas a fúria de Isabela era incontrolável. Ela se sentia traída, não apenas por Rodrigo, mas pelo mundo que parecia ter se voltado contra ela. Seus ataques se tornaram mais erráticos, mais desesperados, buscando qualquer falha para explorar. Enquanto a tempestade midiática diminuía, a intimidade entre Rodrigo e Helena florescia. Eles passavam cada vez mais tempo juntos, não apenas em função de João, mas por pura companhia. Os jantares na mansão, antes formais e silenciosos, agora eram cheios de conversas descontraídas e risadas. Rodrigo compartilhava seus planos para a empresa, seus sonhos, e Helena falava sobre as pequenas alegrias do dia a dia de João, suas esperanças para o futuro. A atração mútua, antes contida, era agora uma força poderosa. Os olhares se encontravam e se demoravam, cheios de uma curiosidade e um desejo que não podiam mais ser ignorados. Uma tarde, enquanto João tirava uma soneca, Helena estava na biblioteca, organizando alguns livros para Rodrigo. Ele entrou e o silêncio da sala foi preenchido pela presença dele. Ele se aproximou e seus olhos se encontraram. O ar ficou denso, carregado de uma eletricidade quase palpável. Helena, ele disse, sua voz um sussurro. Ele estendeu a mão e tocou seu rosto, um toque leve que enviou um arrepio por todo o corpo dela. Eu preciso te dizer algo. Antes que ele pudesse continuar, o telefone de Rodrigo tocou, uma interrupção abrupta que quebrou o momento. Era seu advogado. Rodrigo atendeu e a expressão em seu rosto mudou de ternura para uma preocupação séria. O que aconteceu? Ele perguntou ao telefone, sua voz tensa. Ele ouviu por alguns segundos, e então seu rosto empalideceu. Como assim? Onde ele está agora? Helena o observava, o coração batendo forte. A atmosfera de romance que o cercava se desfez em um instante. Rodrigo desligou o telefone, o olhar fixo em Helena, uma mistura de raiva e desespero. Isabela, ele disse a voz rouca. Ela foi longe demais. Ela sequestrou o pai de João. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. O mundo girou. O pai de João, que havia sido uma figura ausente por anos, um fantasma do passado, de repente se tornava um peão no jogo cruel de Isabela. O quê? Mas por quê?
Ela conseguiu balbuciar, o pânico tomando conta. Parece que ela o encontrou, o chantageou ou o manipulou de alguma forma. Rodrigo explicou, a voz cheia de fúria. Ele foi visto com ela e agora desapareceu. Meu advogado recebeu uma mensagem dela. Ela quer que eu retire todas as acusações contra ela e faça uma declaração pública de que tudo foi um mal-entendido. Caso contrário, ela ameaça fazer algo terrível com ele. A mente de Helena estava em turbilhão. O pai de João, um homem com quem ela mal tinha contato, mas que era, afinal, o pai de seu filho. Isabela estava usando-o para atingir Rodrigo e, por extensão, a ela. Era uma jogada desesperada, mas incrivelmente perigosa. Rodrigo a abraçou novamente, desta vez com uma urgência protetora. Não se preocupe, Helena. Eu não vou ceder. E eu não vou deixar que nada aconteça a ele. Vou mobilizar todos os recursos que tenho. Vamos encontrá-lo e Isabela vai pagar por isso. Ela não sabe com quem está mexendo. A declaração de Rodrigo era um misto de raiva e determinação. A guerra contra Isabela havia atingido um novo e perigoso patamar. Agora não era apenas sobre reputação ou vingança. Era sobre a vida de uma pessoa, um elo com o passado de Helena e de João. Rodrigo e Helena estavam mais unidos do que nunca, mas o perigo que os cercava era maior e mais sombrio do que qualquer coisa que eles haviam enfrentado até então. A caçada havia começado, e o tempo era essencial. A notícia do sequestro do pai de João atingiu Helena como um raio, paralisando-a por um instante antes de uma onda de pânico a invadir. A figura paterna, antes uma sombra distante em sua vida e na de seu filho, agora era o centro de uma crise perigosa, um peão na vingança de Isabela. Rodrigo, percebendo o choque dela, apertou-a em seus braços, oferecendo a única coisa que podia naquele momento, sua presença inabalável. A mansão, que havia começado a se tornar um refúgio para Helena, transformou-se em um quartel-general de operações. Rodrigo agiu com uma frieza e eficiência impressionantes. Em questão de minutos, ele estava ao telefone com sua equipe de segurança particular, com os melhores investigadores forenses e com contatos de alto escalão na polícia e no governo. Ele não poupou recursos, exigindo que cada pista fosse seguida, cada detalhe analisado. O nome de Isabela não foi mencionado abertamente nas conversas com as autoridades, mas a urgência e a gravidade da situação eram claras. Helena observava Rodrigo, sua determinação e sua capacidade de agir sob pressão eram admiráveis. Ela se sentia grata, mas também culpada. Era por causa dela, ou melhor, por causa da ligação dela com João, que o pai dele estava em perigo. Rodrigo, no entanto, parecia ler seus pensamentos. "Não é sua culpa, Helena", ele disse, pegando sua mão e beijando seus nós dos dedos. "Isabela faria qualquer coisa para me atingir. Você e João são o que eu mais valorizo, e é por isso que ela os atacou. Mas ela não vai vencer." Os dias seguintes foram uma corrida contra o tempo. A equipe de Rodrigo trabalhou incansavelmente, rastreando chamadas, analisando imagens de segurança e interrogando qualquer um que pudesse ter visto o pai de João com Isabela. A cada hora que passava sem notícias, a ansiedade de Helena aumentava. Ela mal conseguia comer ou dormir, e João, apesar de sua inocência, parecia sentir a tensão no ar, tornando-se mais apegado a ela. Rodrigo, mesmo com a pressão esmagadora, dedicava tempo a Helena e a João. Ele garantia que João tivesse sua rotina normal, brincando com ele no jardim e lendo histórias antes de dormir. Com Helena, ele era um porto seguro. Eles passavam as noites na biblioteca, enquanto Rodrigo recebia atualizações e dava ordens. Helena muitas vezes apenas sentava ao lado dele, sua presença silenciosa sendo um conforto mútuo. Em um desses momentos, exausta e à beira das lágrimas, Helena adormeceu no ombro de Rodrigo, e ele a segurou, sentindo o peso de sua vulnerabilidade e a responsabilidade que havia assumido. As primeiras pistas começaram a surgir, frustrantemente vagas. O pai de João havia sido visto em um bairro afastado, em um carro alugado em nome de uma empresa de fachada, ligada a um dos contatos menos escrupulosos da família de Isabela. A cada nova informação, a rede se apertava, mas a localização exata continuava elusiva. Isabela, por sua vez, mantinha-se em silêncio, esperando que o desespero de Rodrigo a levasse a ceder.
A tensão na mansão era quase palpável, mas a crise também serviu para solidificar a conexão entre Rodrigo e Helena de uma forma que nada mais poderia. Eles eram parceiros em uma batalha, unidos por um objetivo comum: proteger João e aqueles que lhes eram caros. A preocupação de Rodrigo pela vida do pai de João, um homem que ele mal conhecia, era um testemunho de seu caráter e de sua crescente afeição por Helena. Uma noite, enquanto revisavam os últimos relatórios, Rodrigo encontrou um detalhe que havia passado despercebido. Uma pequena propriedade rural, isolada e raramente usada pela família de Isabela, mas que havia sido visitada por um de seus seguranças há poucos dias. Era um tiro no escuro, mas a intuição de Rodrigo dizia que era ali. "Eu acho que a encontramos", Rodrigo disse a Helena, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e determinação. "É um lugar remoto, mas é o único que faz sentido. Vou acionar a equipe. Vamos para lá agora." Helena sentiu um misto de alívio e terror. A busca estava chegando ao fim, mas o confronto com Isabela era iminente. Ela sabia que a mulher era perigosa e que não hesitaria em usar qualquer meio para conseguir o que queria. Mas olhando para Rodrigo, para a força e a convicção em seus olhos, ela soube que, não importa o que acontecesse, eles enfrentariam juntos. A guerra estava prestes a ter seu clímax e o destino do pai de João, e talvez o futuro de Rodrigo e Helena, estava em jogo. A decisão de Rodrigo de ir ao local suspeito foi imediata e inegociável. Ele acionou sua equipe de segurança, um grupo de profissionais altamente treinados e discretos, e preparou-se para partir. Helena, apesar do medo, insistiu em ir junto. "Ele é o pai do meu filho, Rodrigo. Eu preciso estar lá", ela disse, sua voz firme, apesar do tremor em suas mãos. Rodrigo hesitou por um momento, preocupado com a segurança dela, mas a determinação em seus olhos o convenceu. Ele sabia que ela não recuaria. A viagem até a propriedade rural foi tensa e silenciosa. O comboio de carros blindados cortava a escuridão da noite, os faróis iluminando a estrada sinuosa e deserta. Helena observava a paisagem passar, o coração batendo descompassadamente. Ela pensava em João, seguro na mansão, e rezava para que tudo acabasse bem. Rodrigo, ao seu lado, mantinha o olhar fixo na estrada, sua expressão séria e concentrada. Ao se aproximarem do local, a propriedade revelou-se uma casa antiga e isolada, envolta em uma névoa densa que pairava sobre os campos. As luzes estavam apagadas e um silêncio sepulcral pairava no ar, aumentando a sensação de suspense. A equipe de segurança de Rodrigo se posicionou estrategicamente, cercando a casa enquanto Rodrigo e Helena, acompanhados por 2 seguranças, se aproximavam da entrada principal. Rodrigo deu um sinal, e um dos seguranças arrombou a porta com um chute preciso. O som ecoou na noite. Eles invadiram a casa, as lanternas dos seguranças varrendo os cômodos em busca de qualquer sinal de vida. O interior era empoeirado e abandonado, com móveis cobertos por lençóis brancos. A tensão era quase insuportável. De repente, um grito fraco veio do porão. Rodrigo e Helena se entreolharam, e ele fez um gesto para que os seguranças o seguissem. Desceram as escadas rangentes, o cheiro de mofo e umidade preenchendo o ar. No fundo do porão, em um canto escuro, estava o pai de João, amarrado a uma cadeira com a boca amordaçada. Ele estava pálido e assustado, mas vivo. Enquanto os seguranças o libertavam, um barulho no andar de cima chamou a atenção de Rodrigo. "Isabela!" ele murmurou, percebendo que ela ainda estava ali. Ele subiu as escadas rapidamente, Helena logo atrás dele. Isabela estava na sala de estar, com um telefone na mão, o rosto contorcido em fúria ao ver Rodrigo e Helena. Ela não esperava que eles chegassem tão rápido. "Como vocês me encontraram?" Ela gritou, a voz histérica. "Você não vai me deter, Rodrigo. Você não vai ter essa mulher e esse bastardo." "Acabou, Isabela", Rodrigo disse, sua voz fria e controlada. "Seus jogos terminaram. O pai de João está seguro, e você vai pagar por cada um dos seus crimes." Isabela riu, uma risada estridente e desequilibrada. "Pagar? Eu não paguei por nada. Você me humilhou. Você me descartou por essa ninguém." Seus olhos se fixaram em Helena, cheios de ódio. "Você roubou tudo de mim. Eu vou garantir que você perca tudo também." De repente, Isabela sacou uma pequena faca de sua bolsa, um brilho metálico na penumbra.
Ela avançou em direção a Helena, seus olhos selvagens. Você vai se arrepender de ter cruzado meu caminho. Rodrigo agiu instintivamente. Ele se colocou na frente de Helena, protegendo-a com seu próprio corpo. Um dos seguranças mais rápido interveio, desarmando Isabela com um movimento rápido e preciso. A faca caiu no chão com um baque surdo. Isabela foi imobilizada, debatendo-se e gritando impropérios, sua fúria se transformando em desespero ao perceber que havia sido completamente derrotada. A polícia, acionada previamente por Rodrigo, chegou minutos depois, sirenes rasgando o silêncio da noite. Isabela foi levada algemada, seus gritos de vingança ecoando enquanto era arrastada para fora da casa. O pai de João, embora abalado, estava fisicamente ileso e foi levado para receber atendimento médico e prestar depoimento. No carro de volta para a mansão, o alívio era palpável, mas a exaustão também. Helena estava exausta, mas sentia um peso enorme ser tirado de seus ombros. A ameaça de Isabela, que pairava sobre eles por tanto tempo, finalmente havia sido neutralizada. Ela olhou para Rodrigo, que dirigia em silêncio, sua mão repousando sobre a dela. Obrigada, Rodrigo. Ela sussurrou, a voz embargada. Você salvou a vida dele. Você salvou a nós. Ele apertou sua mão. Eu faria qualquer coisa por vocês, Helena. Sempre. A batalha estava vencida, mas as cicatrizes permaneceriam. A noite do sequestro e da confrontação marcava o fim de um capítulo sombrio, mas também o início de algo novo. Aquele momento de perigo extremo havia solidificado a ligação entre Rodrigo e Helena de uma forma inquebrável. Eles haviam enfrentado a escuridão juntos e emergiram mais fortes, mais unidos. O caminho à frente ainda era incerto, mas agora, com Isabela fora de cena e a verdade prevalecendo, eles poderiam finalmente começar a construir o futuro que mereciam. Um futuro onde a família que eles estavam construindo fosse a prioridade. Os dias que se seguiram àquela noite tensa na propriedade rural foram marcados por um misto de exaustão e um profundo senso de alívio. A prisão de Isabela, amplamente divulgada pela mídia, trouxe um fim abrupto à tempestade que havia pairado sobre a vida de Rodrigo e Helena. A narrativa pública mudou drasticamente. A imagem de Rodrigo como um homem íntegro e protetor foi restaurada, e a verdade sobre a obsessão e os atos criminosos de Isabela veio à tona, chocando a alta sociedade. O pai de João, embora abalado psicologicamente pela experiência, estava fisicamente bem. Após ser liberado do hospital e prestar seu depoimento, ele optou por se afastar, pedindo a Helena que não o procurasse por um tempo. Ele precisava de espaço para processar o trauma e reavaliar sua vida. Um pedido que Helena, com um nó na garganta, respeitou. A breve e dolorosa aparição dele na vida de João, embora indireta, serviu para reforçar a Helena que a figura paterna que seu filho precisava estava, de fato, ao seu lado em Rodrigo. Na mansão Almeida, a atmosfera finalmente começou a se acalmar. João, que havia sentido a atenção dos adultos, voltou a ser a criança alegre e brincalhona de sempre, preenchendo os corredores com suas risadas e a inocência de sua existência. Rodrigo e Helena, agora livres da sombra constante de Isabela, permitiram-se respirar e, mais importante, se permitir sentir. A gratidão de Helena por Rodrigo era imensa, mas ia muito além de um simples agradecimento. Ela o via como seu protetor, seu confidente, e cada vez mais como o homem que havia resgatado não apenas o pai de seu filho, mas a ela mesma de uma vida de incertezas. As barreiras que ela havia construído ao redor de seu coração, erguidas por anos de dificuldades e desilusões, começaram a desmoronar. Rodrigo, por sua vez, estava mais leve, mais feliz do que Helena jamais o vira. A preocupação constante havia desaparecido, substituída por uma tranquilidade que se refletia em seu olhar e em seus gestos. Ele passava cada vez mais tempo com Helena e João, não apenas como um dever, mas como um desejo genuíno. Os jantares na mansão se tornaram momentos de partilha íntima, as conversas fluindo naturalmente, repletas de planos e sonhos para o futuro. Uma tarde, enquanto João brincava no jardim com um dos seguranças, Rodrigo encontrou Helena na biblioteca, absorta em um livro. Ele se aproximou em silêncio e sentou-se ao lado dela no sofá, o calor de sua presença a envolvendo. Helena, ele começou, sua voz suave. Eu sei que tudo aconteceu muito rápido
e que passamos por momentos difíceis. Mas eu preciso te dizer algo que está no meu coração há muito tempo. Helena fechou o livro, seu coração acelerado. Ela o olhou, a expectativa e uma pontinha de nervosismo em seus olhos. Desde que você e João entraram na minha vida, tudo mudou. Ele continuou, pegando a mão dela e entrelaçando seus dedos. Eu nunca imaginei que encontraria tanta alegria, tanto propósito. Eu me apaixonei por você, Helena. Pela sua força, sua bondade, sua resiliência. E eu amo João como se fosse meu próprio filho. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Eu quero construir uma vida com você, Helena. Uma família de verdade. Eu quero que você e João sejam a minha família. Você aceitaria ser minha esposa? As palavras de Rodrigo ecoaram na biblioteca, preenchendo o ar com uma promessa de futuro. Helena sentiu os olhos marejarem. Era tudo o que ela havia secretamente desejado, mas nunca ousou sonhar. As memórias de sua vida passada, das dificuldades, da solidão, pareciam se dissipar diante daquele amor que se apresentava tão puro e verdadeiro. Sim, Rodrigo. Ela sussurrou, a voz embargada pela emoção. Sim, eu aceito. As lágrimas escorreram por seu rosto, enquanto ele a puxava para um abraço apertado, um abraço que selava não apenas um compromisso, mas o início de uma nova jornada. Aquele momento, na quietude da biblioteca, era a culminação de uma história de superação, de amor inesperado e de uma família que, apesar de todas as adversidades, havia encontrado seu caminho para a felicidade. O futuro, antes incerto e sombrio, agora se abria diante deles, brilhante e cheio de promessas. Aquele sim de Helena ressoou na biblioteca, mais potente do que qualquer declaração pública ou manchete de jornal. Rodrigo a abraçou com uma força que transmitia todo o alívio e a alegria que sentia. As lágrimas de Helena eram de pura felicidade, lavando as últimas sombras de um passado de incertezas. Naquele instante, o futuro que parecia tão distante e inatingível materializou-se em um abraço caloroso e na promessa de uma vida juntos. A notícia do noivado se espalhou rapidamente pela mansão, primeiro entre os funcionários, que já haviam testemunhado a crescente afeição entre Rodrigo e Helena. A alegria era contagiante. Dona Clara, a governanta, foi a primeira a abraçar Helena, com lágrimas nos olhos murmurando bênçãos e planos para a celebração. João, ao ser informado de que Helena e Rodrigo iriam casar e ser uma família para sempre, pulou de alegria, sem compreender totalmente o significado, mas sentindo a felicidade dos adultos ao seu redor. A mídia que havia acompanhado cada reviravolta da saga de Rodrigo Almeida explodiu com a notícia do noivado. A empregada que havia se tornado a noiva do magnata era um enredo digno de conto de fadas, e a história de superação de Helena, antes distorcida, agora era celebrada. As manchetes falavam de amor verdadeiro, de um final feliz após a tempestade, e a imagem pública de Rodrigo, já reabilitada, atingiu novos patamares de admiração. Os preparativos para o casamento começaram imediatamente, com Rodrigo insistindo em um evento que refletisse a importância de Helena em sua vida. Apesar da grandiosidade que o nome Almeida exigia, Helena desejava uma cerimônia que fosse íntima e significativa. Eles encontraram um equilíbrio, uma celebração elegante, mas com toques pessoais que refletiam a simplicidade e o amor que os unia. A mansão foi o cenário escolhido para a recepção, e o jardim, onde João passava a maior parte do tempo, seria o local da cerimônia. Helena envolveu-se em cada detalhe, desde a escolha das flores até o menu, com a ajuda entusiasmada de Dona Clara. Rodrigo, por sua vez, cuidava dos aspectos maiores, garantindo que tudo fosse perfeito, mas sempre consultando Helena, valorizando suas opiniões e desejos. A cada decisão, a cada risada compartilhada sobre um detalhe da festa, o vínculo entre eles se fortalecia ainda mais. João era o centro das atenções, e ambos se certificaram de que ele se sentisse parte de tudo. Ele ajudou a escolher o terno de Rodrigo e o vestido de Helena, ou pelo menos deu sua aprovação com um sorriso banguela. A ideia de ter um papai e uma mamãe em tempo integral era a maior alegria para o menino, que agora chamava Rodrigo de papai, com a maior naturalidade, um som que preenchia o coração de Rodrigo de uma forma que ele nunca imaginou ser possível. À medida que o dia do casamento se aproximava, a mansão fervilhava com a expectativa. Helena, em seus momentos de quietude,
refletia sobre a jornada. De uma vida de sacrifícios e solidão, ela havia encontrado não apenas um lar, mas uma família e um amor que a transformou. Rodrigo, por sua vez, via em Helena a mulher que o completava, que trazia luz e propósito à sua existência. Na véspera do casamento, Rodrigo e Helena jantaram a sós no jardim sob as estrelas. A brisa suave trazia o perfume das flores que adornariam o local da cerimônia no dia seguinte. Eu mal posso acreditar que tudo isso está acontecendo, Helena sussurrou, recostando a cabeça no ombro de Rodrigo. Acredite, meu amor, ele respondeu, beijando seus cabelos. É real. É o nosso começo. O casamento de Rodrigo Almeida e Helena Silva foi um evento que parou a cidade. Mas para eles, era mais do que uma celebração pública. Era a consagração de uma promessa, o selo de uma união construída sobre a resiliência, a verdade e, acima de tudo, o amor. Quando Helena caminhou pelo corredor do jardim, com João segurando sua mão, e viu Rodrigo esperando por ela no altar, ela soube que havia chegado ao seu verdadeiro lar. Aquele não era apenas um final feliz, mas o início de uma nova e promissora história, escrita por 3 corações que se tornaram um. O dia do casamento foi um turbilhão de emoções, risadas e promessas. Helena, deslumbrante em seu vestido, sentiu o coração transbordar ao ver Rodrigo no altar, com João ao seu lado, irradiando uma felicidade contagiante. Aquele momento, sob o céu azul e entre as flores do jardim da mansão, selou não apenas uma união, mas a formação de uma família que havia sido forjada nas chamas da adversidade. Após a cerimônia e uma recepção elegante, mas calorosa, a família Almeida, agora completa, partiu para a lua de mel. Rodrigo surpreendeu Helena com uma viagem para um refúgio isolado nas montanhas, longe dos holofotes e da agitação da cidade. Era um lugar onde a natureza reinava, com trilhas sinuosas, lagos cristalinos e o silêncio reconfortante da floresta. Ele sabia que, mais do que qualquer luxo, Helena valorizava a tranquilidade e a oportunidade de estar verdadeiramente presente. Os dias na montanha foram um bálsamo para a alma. Eles passavam as manhãs explorando as trilhas, João correndo à frente, sua energia inesgotável, enquanto Rodrigo e Helena o seguiam, de mãos dadas. As tardes eram dedicadas a piqueniques à beira do lago, onde João tentava pescar com um entusiasmo hilário, e as noites eram preenchidas por conversas à beira da lareira, com Rodrigo lendo histórias para João antes de ele adormecer, aninhado entre os dois. Helena observava Rodrigo com João, e seu coração se enchia de uma ternura indescritível. A forma como ele se abaixava para conversar com o menino, a paciência com que respondia às suas infinitas perguntas, a alegria genuína em seus olhos ao vê-lo sorrir, tudo isso confirmava que ela havia feito a escolha certa. Rodrigo não era apenas seu marido. Ele era o pai que João merecia e que ela, em seu íntimo, sempre sonhou para seu filho. Para Rodrigo, a lua de mel foi uma revelação. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia completo. A presença de Helena e João havia preenchido um vazio que ele nem sabia que existia em sua vida. O trabalho, antes sua única paixão, agora compartilhava espaço com a alegria de construir memórias com sua família. Ele se via sorrindo mais, preocupando-se menos com as trivialidades do mundo dos negócios e mais com a felicidade de seus entes queridos. A mídia, embora curiosa sobre o paradeiro dos recém-casados, respeitou o desejo de privacidade de Rodrigo. A história de Isabela, por sua vez, continuava a se desenrolar nos tribunais, mas seu impacto na vida de Rodrigo e Helena havia diminuído consideravelmente. Ela era agora uma nota de rodapé em sua história, uma lembrança distante de um tempo de provações que eles haviam superado juntos. Ao retornarem à mansão, a vida da família Almeida se estabeleceu em uma nova e feliz rotina. Helena assumiu seu papel como senhora da casa com graça e eficiência, mas sem perder sua essência simples e prática. Ela supervisionava a casa, mas também dedicava tempo integral a João, matriculando-o em uma nova escola e participando ativamente de sua vida. Rodrigo, por sua vez, continuou a gerenciar seus negócios, mas agora com um novo propósito, voltando para casa todas as noites para o calor de sua família. Os jantares na mansão eram agora um retrato de felicidade. João contava suas aventuras do dia,
Rodrigo compartilhava histórias do trabalho, e Helena os ouvia, adicionando seus próprios comentários e risadas. A mesa, antes um símbolo de formalidade, tornou-se o centro de uma família que se amava e se apoiava. Helena, ao deitar-se ao lado de Rodrigo todas as noites, sentia uma paz profunda. Ela havia encontrado seu lugar no mundo, não como a empregada ou a mãe solteira, mas como Helena Almeida, esposa, mãe e parceira de um homem extraordinário. A jornada havia sido longa e cheia de obstáculos, mas cada passo, cada lágrima e cada sorriso haviam levado a este momento. A construção de um lar, de uma família e de um amor que prometia durar para sempre. O futuro, antes um horizonte incerto, agora se estendia diante deles, repleto de possibilidades e da promessa de uma felicidade duradoura. A vida na mansão Almeida, antes um palco de dramas e incertezas, transformou-se em um porto seguro de amor e tranquilidade. Os dias se sucediam em uma rotina harmoniosa, onde cada membro da família encontrava seu espaço e sua alegria. Helena, agora como senhora da casa, não apenas administrava com maestria, mas infundia o lar com uma leveza e um calor que antes não existiam. Ela se dedicava a João com todo o seu ser, acompanhando-o nas atividades escolares, nas brincadeiras no jardim e nas descobertas diárias que só a infância proporciona. Rodrigo, por sua vez, continuava a ser o magnata dos negócios, mas sua perspectiva havia mudado radicalmente. As reuniões de diretoria e as estratégias de mercado ainda exigiam sua atenção, mas o relógio em seu pulso agora marcava o tempo em função do momento de voltar para casa, para a família que o esperava. Ele fazia questão de estar presente nos jantares, de ler uma história para João antes de dormir e de passar os fins de semana explorando novos lugares com Helena e o menino. A alegria de João ao vê-lo chegar era o melhor antídoto para qualquer estresse do dia. Helena, com o tempo, sentiu o desejo de expandir seus horizontes para além das paredes da mansão. Com o incentivo de Rodrigo, ela começou a se envolver em projetos sociais, especialmente aqueles voltados para crianças e famílias, em situação de vulnerabilidade. Sua própria experiência de vida a tornava empática e determinada a fazer a diferença. Ela organizava eventos de arrecadação de fundos, visitava abrigos e usava sua nova posição para dar voz àqueles que não tinham. Rodrigo a apoiava em cada iniciativa, orgulhoso da mulher que ela se tornara. João florescia nesse ambiente de amor e segurança. Ele era um menino inteligente e curioso, com um sorriso fácil e uma energia contagiante. Na escola, fazia amigos rapidamente e demonstrava um grande interesse por tudo que o cercava. A presença constante de Rodrigo como figura paterna lhe deu uma base sólida, e a relação entre os três era um testemunho de que o amor e o cuidado podem curar as feridas do passado. Certa noite, enquanto João já dormia, Helena e Rodrigo estavam sentados na varanda, observando as estrelas. O silêncio era preenchido apenas pelo som suave dos grilos. Às vezes eu olho para tudo isso e ainda me pergunto se é real, Helena confessou, aninhando-se nos braços de Rodrigo. Parece um sonho distante da vida que eu levava. Rodrigo beijou seus cabelos. É real, meu amor. Cada pedacinho. E é tudo porque você é forte, porque você nunca desistiu e porque o amor nos trouxe até aqui. Ele apertou-a mais perto. Eu não conseguiria imaginar minha vida sem você e João. Vocês me deram o que eu nem sabia que procurava. Helena sorriu, sentindo a paz que emanava dele. A jornada havia sido árdua, repleta de desafios que pareciam intransponíveis, mas eles haviam perseverado. A história de Isabela era agora um eco distante, uma lição sobre a escuridão que o ódio pode gerar, mas que não conseguiu apagar a luz que eles construíram juntos. A vida continuava, com seus pequenos desafios e grandes alegrias, mas agora eles os enfrentavam como uma unidade, uma família inabalável. Helena e Rodrigo sabiam que o futuro traria novas experiências, mas com o amor que os unia e a base sólida que haviam construído, estavam prontos para qualquer coisa. A mansão Almeida, antes uma fortaleza de um homem solitário, havia se transformado em um lar vibrante, cheio de risadas, abraços e a promessa de uma felicidade que se renovava a cada novo amanhecer. Os anos se desdobraram,
tecendo uma tapeçaria rica de momentos preciosos na vida de Helena, Rodrigo e João. A mansão Almeida, antes um símbolo de poder e solidão para Rodrigo e de luta para Helena, transformou-se no epicentro de uma felicidade genuína e duradoura. João cresceu, transformando-se de um menino curioso em um jovem brilhante e compassivo, com o olhar perspicaz de Rodrigo e a bondade inabalável de Helena. Ele se destacava na escola e nos esportes, mas, acima de tudo, era um filho amoroso, grato pela família que o acolheu e o moldou. Helena consolidou seu trabalho social, expandindo seus projetos para além da cidade. Sua organização se tornou um farol de esperança para muitas famílias, e sua história de superação inspirava a todos. Ela e Rodrigo eram uma dupla imbatível, ele fornecendo o apoio e os recursos, ela a visão e a paixão. Os olhos de Helena ainda brilhavam com a mesma determinação de quando chegou à mansão, mas agora eram preenchidos por uma serenidade e uma alegria que só o amor verdadeiro pode proporcionar. Rodrigo, ao lado de Helena, encontrou a plenitude que o sucesso profissional nunca pôde lhe dar sozinho. Ele continuava a ser um empresário de renome, mas a família era seu verdadeiro legado. As viagens de negócios eram mais curtas, os fins de semana eram sagrados, dedicados a aventuras com João ou a momentos de quietude ao lado de Helena. O homem antes reservado e focado apenas no trabalho, agora irradiava uma leveza e um sorriso fácil, reflexo de um coração preenchido. A sombra de Isabela, que um dia pairou sobre suas vidas, desvaneceu-se completamente. A justiça seguiu seu curso e o mundo seguiu em frente, deixando para trás a escuridão que ela representava. Para a família Almeida, ela era apenas uma lembrança distante de um passado que serviu para fortalecer os laços que os uniam. Em uma tarde ensolarada, muitos anos depois do casamento, Helena e Rodrigo observavam João, já um jovem adulto, se preparando para partir para a universidade. Ele se despedia com um abraço apertado, prometendo ligar todos os dias. Ao vê-lo seguir seu caminho autoconfiante e feliz, Helena sentiu uma onda de emoção. "Olha para ele, Rodrigo." Ela sussurrou, a voz embargada pela doçura do momento. "Ele é a prova de tudo que construímos." Rodrigo a abraçou, beijando o topo de sua cabeça. "Ele é a nossa maior vitória, meu amor." "E você, Helena? Você é a mulher que me ensinou o verdadeiro significado de família, de amor e de lar." Eles permaneceram ali, de mãos dadas, observando o carro de João se afastar até desaparecer na distância. A mansão, antes silenciosa, agora ecoava as risadas do passado e as promessas do futuro. A jornada havia sido longa, repleta de reviravoltas inesperadas, de dor e de superação. Mas, no final, o amor havia prevalecido, construindo um legado de felicidade que seria transmitido por gerações. Fim da história. Se você se emocionou com a jornada de Helena, Rodrigo e João, desde os primeiros desafios até o final feliz que eles tanto mereciam, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas histórias incríveis. Deixe seu like se essa narrativa tocou seu coração e comente abaixo qual foi o momento que mais te marcou ou qual personagem você mais se identificou. Sua opinião é muito importante para nós. E, claro, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam se inspirar com essa linda trajetória de amor e superação. Para continuar essa viagem por mundos de emoção e fantasia, confira a nossa playlist à esquerda, repleta de outras histórias incríveis que esperam por você.